Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos mais um dia, mais um domingo. Domingo, festa de Cristo, Rei do Universo. Encerramos assim o ano litúrgico. Comece o seu dia fazendo uma retrospectiva, olhando para os passos que demos, o caminho que percorremos, aonde estamos, onde chegamos. É hora de fazer esta autoanálise e olhar para dentro de si mesmo, verificando o lugar que Deus se encontra. Como eu concebo esta presença dentro de mim? Experimente ficar na presença de Deus, apenas inspirando e expirando. É a maneira mais plena de estar em comunhão com Deus. É a maneira mais plena de com Ele dialogar, ouvindo a sua voz. Meditemos, amados e amadas, as leituras deste domingo em que celebramos a festa de Jesus, Rei do Universo. As leituras, começando pela leitura primeira, 2 Samuel, capítulo 5, versos de 1 ao 3, mostra a eleição de Davi, que tem uma nobre missão de unir, de congregar, de fazer com que o povo de Israel se torne um só povo. O reinado de Davi é tipos do reinado do Messias, mais tarde, Jesus Cristo. Aquele que também será chamado para unir, reunir as ovelhas e em busca das ovelhas desgarradas, das ovelhas perdidas. Davi é aclamado pelos anciãos de Israel, que ali declamam: somos teus ossos e tua carne. Sim, Davi passou por longo processo de grandes e duras provações. Mas esses anciãos percebem o zelo, o papel de Davi na reconstrução do reino, depois de longo reinado de Saul. Caríssimos irmãos e irmãs, comecemos, portanto, a rezar esse dia olhando para este reinado, não o reinado das opulências do poder pelo poder, mas aquele que deve estar a serviço daqueles que de fato precisam, ou seja, unir, reunir em torno de uma mesma e de um mesmo objetivo. O evangelho que nós meditamos é Lucas capítulo 23, versículos 35 ao 43, que diz: Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus chegou a Jerusalém. E ali começa a sua última provação, para assim demonstrar que sim, ele veio cumprir a promessa do Pai. Realizar tudo aquilo que o Pai o confiou e nada deixar de fazer. É apenas Lucas que coloca aqui, nesses detalhes, por exemplo, destes dois ladrões, especialmente a maneira como estes se manifestam. Mas o texto, nós podemos olhar aqui 3 momentos importantes. O primeiro momento, dentre estes 3, é quando Jesus ali sendo zombado pelos judeus, onde se diz, a outros ele salvou. Salva-te, salva-se a ti mesmo, se de fato é o Cristo de Deus. Aqui eles reconhecem que Jesus salvou outros. E os outros que Jesus salvou foi justamente os pobres, os humildes, os aleijados, os coxos, os cegos, os leprosos. Foram estes que Jesus salvou. O projeto de Jesus não é um projeto para se auto-beneficiar. O projeto dele é de fato servir a outros, não a ele próprio. Diferente dos reinados que nós temos hoje e ao longo da história, reinados que servem a si mesmo, reinados que pensam no próprio bolso. É isso que acontece, infelizmente, no mundo da política partidária, onde ali os interesses não são coletivos, não são interesse pela sociedade, por aqueles que os elegeram. São interesses pessoais, pelo próprio bolso. São interesses de permanecer e perpetuarem no poder. Quando não pode, pelas vias legais, se tenta. E graças a Deus, a democracia ainda resiste. E o último que fez tal tentativa, graças a Deus, está no lugar que deveria estar há muito tempo. Amados e amadas, é tempo de olhar para o verdadeiro projeto defendido pelo Mestre. E nisto esses judeus e até os soldados e o próprio ladrão acertaram. Ele não veio salvar a si mesmo. Ele veio salvar aqueles que de fato precisavam. Dar voz àqueles que eram calados e mudos, porque a sociedade o fez assim. Caríssimos irmãos e irmãs, a segunda parte do texto é justamente esse diálogo destes ladrões. E aqui os estudiosos bíblicos ousam dizer que esses 2 ladrões ali representa melhor essas 2 maneiras de entender o projeto de Deus. O primeiro ladrão, ele vai dizer para Jesus, quando Jesus ali está com ele ao lado na cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, aqui reverbera mais uma vez esta ideia equivocada da missão do Mestre. Ele não veio salvar a si mesmo. E não veio salvar o seu gueto, como fazem a maioria dos políticos do século XXI e de muitos tempos. Ele não veio salvar o gueto dele. Ele veio salvar justamente aqueles que estavam desprezados à margem da sociedade. Esta ideia desse primeiro ladrão, que de fato é um ladrão, eis que é totalmente equivocada. Não veio salvar nem a si mesmo e nem aos seus, aqueles que faziam parte do seu gueto. O segundo então diz, se quer temes a Deus,
tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas para ele não fez nada de mal. Ele não fez nada de mal. Amados e amadas, aqui nós percebemos uma declaração de quem de fato parece estar entendendo quem é este que está ali sendo crucificado. Ele não fez nenhum mal. E depois acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Caríssimos, mais uma vez, Jesus declara agora, no terceiro e último momento, para que ele veio. Quando então diz a este segundo ladrão: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no jardim da vida. O paraíso é este jardim encantador. Jesus, amados e amadas, aqui declara que ele não nos tira da cruz, mas ele participa conosco desta cruz, participa conosco do sofrimento. Mas o mais belo é que o fim não é a tragédia da morte. O fim de toda esta provação é o jardim, o paraíso, a vida eterna. Eis a razão deste caminho que Jesus fez ao longo deste tempo que acompanhamos. Amados e amadas, Jesus conosco participa dos nossos sofrimentos, mas nos garante que com Ele também participaremos da eternidade, do jardim, da vida em Deus em plenitude. Termino com aquilo que São Paulo, na carta aos Colossenses, nos afirma: Jesus, como este que é a cabeça da igreja, aquele que dirige esta igreja, nesse seu hino cristológico, Jesus, portanto, é o centro de todas as obras criadas. É aquele que todo joelho deve se curvar, se dobrar. É o princípio e o fim. Amados e amadas, este Jesus agora se apresenta. O seu reinado, como vai dizer João, o seu trono é a cruz. E é deste trono que Jesus então salva a humanidade inteira. Deixemos, amados e amadas, e busquemos esta companhia do Mestre Jesus, que não nos abandona na cruz, mas Ele aceita ficar conosco para assim nos resgatar ao paraíso, o jardim da vida. Caminhemos com o Mestre, digamos não aos reinados deste mundo que querem apenas se auto-beneficiar. Jesus não veio salvar a si mesmo, mas veio salvar de fato aqueles que estavam à margem da sociedade. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.